Saudações fraternais. O canal 144.000 Universos Paralelos traduziu esta obra da versão original em espanhol. Vale explicar que para efeito de uma melhor pronúncia do leitor digital, foi necessário acentuar algumas palavras que pelas nossas regras gramaticais não possuem aqueles acentos. Apesar de haver uma configuração para correção de pronúncia, esta é falha, e não supre de forma satisfatória. Atentem para o conteúdo, e não para a forma. Tradução: 144.000 Universos Paralelos. Capítulo 2. Hipergeometria e Sabedoria Antiga. Introdução. A tradução deste livro, e a divisão em episódios, é uma produção do canal 144.000 Universos Paralelos. Um pouco da história da hipergeometria, e um pouco das suas relações com a mecânica celeste, e com as cronologias bramânicas. A nossa injustiça para com o passado sábio. A opinião de um engenheiro espanhol e o seu trabalho sobre estes problemas. O desconhecido e o maravilhoso positivo. A lei da causalidade na história. Deuses, demônios e homens. Os pássaros de Aristófanes. Eletricidade e vida. Curiosos manuscritos chineses. Poderes do ar, e São Paulo. Fim da introdução. Corresponde a Euclides imortal, diz a obra citada acima, do padre Barbarim, a glória de ter fixado os princípios da geometria usual. Do Egito, segundo Heródoto, essa ciência passou para Tales, Pitágoras, Platão, e seus discípulos. Em Alexandria então, por volta de 320 d.C., Euclides ensinou a geometria que ele mesmo fundou, sob a proteção de Ptolomeu, uma escola que mais tarde seria dada a Arquimedes e Apolônio. O sábio reduziu sua ciência a um mínimo estrito de postulados, noções primitivas não prováveis, ou axiomas. Embora tais postulados sejam verdadeiros na prática, chegou um dia em que o espírito de originalidade e crítica se perguntou o que aconteceria se tais postulados não fossem verdadeiros, ou fossem substituídos por outro postulado de maior generalização. Tal ideia revolucionária levou vários geômetras a conceber, por volta de 1813, outra geometria, por eles denominada ora astral, ora não euclidiana, e em que o famoso postulado de Euclides é dispensado, que diz: se duas linhas localizadas em um plano formam como uma terceira linha que corta dois ângulos inferiores, do mesmo lado cuja soma é menor que dois ângulos retos, essas linhas serão encontradas deste lado, se forem suficientemente prolongadas. O próprio Proclo, o primeiro comentarista de Euclides, 412 a 485, nos diz que mesmo nas escolas de Alexandria e Atenas o postulado foi objeto de discussões, acrescentando que os esforços de Posidônio, Gêmeos e Ptolomeu não foram nada felizes em suas demonstrações. As mesmas preocupações assaltaram os árabes a El-Nazise e Nasir-ed-Din, e os renascentistas como Mandin, Clavius, Giordano, Vitali, Valles, etc., que, influenciados pelo comentário de Perodo, abordaram o problema.
Sachery, Lambert e taurinos estavam curiosos para saber o que aconteceria se dito axioma fosse posto de lado, e assim obtiveram certas proposições características de uma geometria mais geral. Estes últimos, por exemplo, construíram sua geometria logarítmica esférica. Desde 1792, Gauss esperava superar a quimera. Após rejeitar a tentativa de Bolyai, 1804, de demonstrar a existência de linhas equidistantes, ou seja, em direção a 1813, reduziu a dificuldade, concebendo um projeto de geometria não euclidiana, mesmo se exigindo em 1824 aos seus amigos, como taurinos, a mais absoluta reserva sobre as suas comunicações, temendo que não fossem devidamente compreendidas. A partir de 1815, por sua vez, Lobachevsky também lidou com paralelos. E a partir de 1825, suas ideias foram claramente orientadas para uma geometria baseada na negação do paralelo único, e assim ele escreveu em 1830 seus Fundamentos de Geometria. Em 1837, sua geometria imaginária, e em 1855, com sua pangeometria, junto com o conhecimento que foi chamado geometria lobachevskiana, em homenagem à incansável perseverança do sábio russo. Mas naquela época veio de Lobachevsky, Juan Bolyai, que, incentivado pelas obras de seu pai Wolfgang, em um apêndice ao tentame disso, destacou as proposições do mesmo a respeito da ciência absoluta do espaço. Bolyai terminou seu apêndice Exibições da Ciência Espacial, era absolutamente verdade. Construindo um círculo equivalente a um quadrado, e declarando este dilema imortal: ou o axioma de Euclides é verdadeiro, ou a quadratura do círculo é possível. De Tire, finalmente, apoiando-se em uma ideia de Cauchy, admite a ação da distância como irredutível, e provou que as três geometrias de Riemann, Euclides e Lobachevsky são as três únicas possíveis, e cada um deles logicamente admissível, independentemente dos outros dois. E agora, é uma história. Por ocasião da minha descoberta da última estrela temporária a aparecer entre as constelações Águia e aquela da Serpente, tive a honra de conhecer o famoso aviador, matemático e engenheiro militar Dom Emílio Herrera, que me surpreendeu com duas de suas brochuras, que relacionam a hipergeometria com a mecânica celeste. Vi, de imediato, toda a genialidade do homem que escrevia e calculava, e minha surpresa foi maior quando percebi que, com elas, ele chegou a conclusões idênticas àquelas que, no lado oriental, eu tinha chegado a estudar. Página 185, volume 11 das minhas conferências na América do Sul, as cronologias bramânicas nas quais o ciclo de precessão equinocial, 25.920 anos, e o ciclo do periélio, 108.000, são meros módulos das seguintes figuras, retiradas do calendário tamil. Anos. Kali Yuga, idade do ferro atual. Equivale a 432.000 anos. Dwapara Yuga, idade do bronze. Equivale a 864.000 anos. Treta Yuga, idade da prata ou lunar. Equivale a 1.296.000 anos. Krita Yuga, idade de ouro ou solar. Equivale a 1.728.000 anos. Estas 4 yugas formam o Maha Yuga, com 4.320.000 anos. 71 Maha Yugas formam o reinado de um Manu. O Noé, de 306.720.000 anos. 14 Manus, são 934 Maha Yugas, ou 4.224.080.000 anos.
somando 6 Andes, ou reinado de entre Manus, dê a cada 1000 vezes a precessão equinocial, ou seja, 25.920.000 anos. O total de reinos e interregnos é 4.320.000.000 de anos. Isso é um dia de Brahman, o que com a noite de Brahman dá 8.640.000.000 de anos. 360 desses dias dão anos de Brahma, ou 3.110.400.000.000 de anos. 100 anos semelhantes constituem uma idade de Brahman. Este é o do Mahakalpa, 311.040.000.000 de anos. Nota de rodapé. Como um protesto contra a conduta seguida contra mim, devido à disparidade de ideias filosóficas e religiosas do então chefe do Observatório de Madrid, F. Inigas, não comunicando nada no exterior, nem mencionando no correspondente anuário do mesmo, devo registrar que na madrugada de 8 a 9 de junho de 1918, após ter sido bem comprovada a realidade de minha descoberta na noite anterior, dei conta dela em um extenso artigo, 1 ou 2 dias antes de qualquer observatório do mundo, como aparece em O Liberal daquele dia. A conduta, então, do referido assunto é paralela à daquele ministro da Instrução Pública, Sr. Alba, que, nas questões de um deputado, declarou solenemente em plenário ao Parlamento, e então, nem ele nem ninguém, diário da sessão datado de 12 de junho de 1918, páginas 8, 13, que o Estado espanhol não deixasse sem recompensa o trabalho do Sr. Rosso de Luna, com as suas descobertas e os seus livros. Tal é o patriotismo que hoje está na moda, com os espanhóis que não se prestam a ser ovelhas de Panurgo. Fim da nota de rodapé. O que, então, não teria sido minha surpresa ao receber a carta do dito sábio, que, literalmente, diz assim: meu admirado e querido amigo, não esperava que meu pobre e complicado trabalho tivesse a sorte de ser lida por você com o interesse que sua brilhante carta me mostra, uma carta cujos conceitos entusiastas, filhos de sua bondade, e não de meus méritos, agradeço profundamente. Ignorando a literatura oriental, apenas me propus a demonstrar com este trabalho como nos problemas mais fundamentais do universo, como os cosmográficos e cosmogônicos, as deduções lógicas obtidas por puro cálculo concordam com as criações de fantasia, tradições, religiões os resultados da observação. A leitura de seu maravilhoso livro também me ensina que a cosmogonia oriental também concorda com essas deduções, já que a revolução de cada sol com seu sistema planetário em torno de um ponto do Equador no espaço, e deste ponto em torno de outro localizado na linha polar, o período de revolução do nosso sistema em torno do ponto equatorial, que, segundo as fórmulas da hipergeometria e as constantes conhecidas, é de cerca de 300 milhões de anos, e a série infinita de espaços giratórios de todas as dimensões, cada um deslizando sem atrito. Outras ordens superiores, e todas elas hiperelipsoidais, coincidem perfeitamente com os conceitos orientais do Sol físico, Sol equatorial, Sol polar, e Sol central, com a duração do reinado de um Manu ou tipo de humanidade, com a teoria das esferas cristalinas, e outras que você tratou em suas conferências teosóficas na América do Sul. Tudo isso constitui uma nova prova da existência de uma humanidade pré-histórica, de uma cultura muito superior à nossa, da qual falo numa das páginas do meu artigo. No parágrafo final, referi-me às inúmeras pessoas relativamente esclarecidas que ignoram a existência da hipergeometria, uma ciência exata, parte da matemática, da qual as geometrias do espaço e do plano são casos especiais,
e cujos cálculos analíticos rigorosos nos permitem deduzir, por exemplo, que o hipervolume da hiperesfera de 20 dimensões, 1 metro de raio, é igual a π à 10ª potência, dividido por 10, isto é 0,026 metros. Muitos desses senhores já ouviram falar do hiperespaço e da quarta dimensão como algo que nos permite realizar atos sobrenaturais, segundo eles, tais como o desaparecimento ou o aparecimento de um corpo em nosso espaço ou a saída de um objeto do interior de uma caixa hermeticamente fechada. Então eles assumem que a hipergeometria é uma questão de bruxaria, e deve ser incluída nas ciências ocultas. Além disso, estou de acordo com você. Primeiro, na existência do ocultismo, pois negá-lo equivaleria a afirmar o absurdo da onisciência do homem. E, segundo, que a hipergeometria deve ter grande aplicação ao ocultismo, assim como a mecânica celeste, química, física, e, certamente, as ciências biológicas e psíquicas, que, como aprendi, você demonstrou brilhantemente em sua conferência de Atenas, a qual não pude comparecer, por estar ausente de Madrid. Conheço muito pouco ou nada da literatura filosófica oriental, porque minha profissão me obrigou a dedicar meu tempo preferencialmente a certas ciências aplicadas. Mas deduzi que há muito a investigar nela em harmonia com a ciência do Ocidente. É reiterado de você, entusiasta admirador, e amigo carinhoso, QBSM, Emílio Herrera. As admiráveis brochuras em questão, devidas ao Sr. Herrera, nos ensinam, por sua vez, coisas muito profundas, a respeito do que poderíamos chamar, segundo a carta dita, a espiritualização moderna dos céus. Eles dizem isso, e o leitor nos perdoe pela longa citação. Nota de rodapé. O ocultismo, diz HPB, está para as ciências ocultas, o que a luz do sol está para a fosforescência de um vagalume. O charlatanismo conhecido por este nome, como moedas falsas que são, pressupõe a existência dessa legítima ciência da religião ou religião da ciência. MR por L. Fim da nota de rodapé. Do pouco que foi observado até agora sobre os movimentos das estrelas, suas direções e velocidades, a única consequência que parece ser deduzida sobre a natureza das forças que as impulsionam é que elas não são das chamadas forças newtonianas, e portanto, eles não obedecem à lei universal da gravitação, sustentada até hoje. Além disso, mesmo dentro do nosso sistema solar, anomalias incompatíveis com a precisão da lei newtoniana têm sido notadas no movimento dos planetas. Gravitação, uma força cuja natureza permanece um mistério, apesar das muitas teorias com as quais se tentou explicá-la, das quais nenhuma foi admitida tão satisfatória. A mecânica estelar, provavelmente, também é chamada a finalmente resolver a disputa entre as geometrias euclidiana e não euclidiana, e a decidir sobre a tão discutida realidade do espaço com mais de 3 dimensões, já que nesta ciência, onde os movimentos dos corpos nas maiores extensões possíveis de espaço, é onde principalmente as propriedades deste devem ser reveladas, podendo então decidir se o espaço é ocupado por nosso universo. É reta ou euclidiana, ou curva, caso em que certamente cairá em uma extensão de ordem superior. A velocidade excessiva do movimento translacional de algumas estrelas, que foi visto até 325 km por segundo, de acordo com observações feitas no Observatório Lune-Wilson, e que ultrapassa em muito a velocidade de 40 km por segundo, calculada por Newton como o limite que um corpo pode alcançar sob a gravidade. O fato de a velocidade das estrelas estar em relação à sua idade, a distribuição de seus movimentos em duas correntes opostas,
a ausência de centros atrativos capazes de causar esses movimentos, e outros fenômenos observados, difíceis de explicar pela lei newtoniana, mostram que as estrelas estão de certo modo fora da lei da gravitação. A possibilidade de que haja uma extensão externa ao espaço que nos rodeia não pode ser negada por outros motivos mais fundamentais do que aqueles que a humanidade poderia apresentar, se faltasse o sentido da visão, para negar a existência da luz. O homem apenas pode perceber sensações que vêm do espaço tridimensional que o éter ocupa, e, portanto, é impossível para ele imaginar que a extensão possa se desenvolver em outras direções que não aquelas que seus sentidos lhe revelam, mas sua inteligência lhe mostra que, se as extensões existem de 1, 2 e 3 dimensões, e não havendo razões que neguem a existência de outras de ordens superiores, é perfeitamente lógico que essas extensões, naturalmente incompreensíveis para nós, também existam, tendo vindo calcular a geometria de todas as dimensões, embora apenas como uma demonstração da inteligência humana que se sente capaz de determinar as propriedades geométricas de um mundo inacessível à imaginação, e reconhecendo que este estudo não pode ter qualquer aplicação prática, uma vez que o mundo físico a que pertencemos desenvolve-se plenamente em um espaço tridimensional, independentemente de haver ou não uma extensão externa ou hiperespaço, com o qual, se existe, não temos meios de relacionamento. Esta é a opinião geralmente aceita por aqueles que se dedicaram ao estudo de hipergeometria. O objetivo deste estudo é apresentar as razões pelas quais acreditamos poder demonstrar que o oposto, o mundo físico conhecido, está diretamente relacionado ao hiperespaço, a tal ponto que sua existência seria impossível se as dimensões da extensão fossem reduzidas a 3. Para isso deduziremos as consequências que logicamente decorrem da existência do hiperespaço, observando sua conformidade com os fenômenos observados no mundo físico, muitos dos quais carecem de uma explicação satisfatória, se mais de 3 dimensões não forem assumidas na extensão. Após uma bela discussão analítica sobre a hipótese de 3 e mais dimensões, o Sr. Herrera termina dizendo: primeiro, a forma do espaço será de uma superfície de dupla revolução. Segundo, as acumulações e os elementos materiais aparentemente se atrairão até uma certa distância na proporção direta de suas massas, e inversa do quadrado da distância. Terceiro, uma série, formada por sistemas compostos por um núcleo central, em torno do qual girarão outras massas, que por sua vez podem ser núcleos de outros sistemas secundários. Quarto, além dos movimentos anteriores, cada massa terá outra de translação, descrevendo com velocidade uniforme uma linha geodésica da hipersuperfície em movimento absoluto, cujo movimento, em relação à rotação do espaço nas proximidades de cada um dos dois equadores, é aproximadamente elíptico, tendo, pelo centro, o ponto onde seu plano intercepta o equador. Aparentemente, cada equador exerceria uma ação atrativa que em sua vizinhança seria diretamente proporcional à distância e à massa. Quinto, uma acumulação de massas se formará nas proximidades dos dois equadores, que aumentará à medida que os choques se tornarem mais frequentes. Massas muito distantes ou matéria muito rarefeita não obedecem exatamente à lei de atração de número 2, podendo em alguns casos não atrair quando a distância ou a força centrífuga de seus movimentos de giro for suficientemente grande. A distância em que a força atrativa é cancelada é variável, dependendo da direção em que é considerada. Vejamos agora como essas consequências se relacionam com os fenômenos observados no universo.
Primeiro, a observação de alguns astrônomos que encontraram semelhanças na forma entre as constelações mais remotas e as mais próximas pode constituir uma prova da curvatura do espaço, sendo no caso de ambas as constelações, imagens das mesmas, cujos raios luminosos atingiriam nossos olhos, seguindo em ambas as direções uma linha geodésica do espaço depois de tê-lo circundado completamente. Entretanto, a imensidão das dimensões do espaço torna improvável que essa semelhança, se comprovada, seja devido à curvatura do espaço. De qualquer forma, embora não haja prova da curvatura do espaço, não há prova contra ela, desde que o raio seja grande o suficiente. Segundo, as leis da gravitação universal são explicadas na segunda consequência com suas propriedades peculiares de propagação instantânea, e sem sofrer modificações por qualquer matéria que intervenha. Terceiro, a terceira consequência está em total concordância com a hipótese cosmogônica de Laplace, as leis de Kepler e as teorias modernas sobre a constituição da matéria pelos elétrons, girando em torno dos íons. As vibrações transversais e normais do espaço etérico explicam a propagação da luz e da energia eletromagnética, e as ondas normais, ou no sentido da quarta dimensão do éter, podem causar mudanças locais na curvatura do espaço, que dariam origem aos fenômenos de atrações ou repulsões eletromagnéticas. Quarto, as velocidades de algumas estrelas, muito maior do que corresponderia se obedecessem à gravitação, seus movimentos em duas correntes opostas, localizadas no plano da Via Láctea, segundo as observações de Kapteyn, ou segundo elipses muito alongadas cujo eixo maior está neste plano, segundo observações posteriores, sem poder notar a presença de qualquer centro atrativo que produza esses movimentos, eles seriam explicados pela quarta consequência. Quinto, a seguinte consequência concorda perfeitamente com os dois acúmulos de matéria que se observam no universo: uma, de estrelas, na Via Láctea, e outra, de matéria desagregada que forma os sistemas de nebulosas, que parece independente do anterior. O espaço tem dois equadores que correspondem a dois movimentos rotacionais diferentes, de raio, e em diferentes velocidades angulares. O equador que corresponde à maior força centrífuga será circundado por massas nas quais a aparente atração e coesão da matéria será maior, formando assim o conjunto de estrelas que compõem a Via Láctea. Por outro lado, a matéria acumulada no equador com menor força centrífuga atingirá menor grau de condensação, e permanecerá em estado nebular, da mesma forma que as massas localizadas em regiões distantes do primeiro equador. A região da Via Láctea mais próxima do nosso sistema solar aparecerá com maior brilho, e o mesmo deve acontecer com a diametralmente oposta, cujos raios de luz devem atingir nossa visão em um ângulo igual ao do mais próximo, para fazer a curvatura do espaço o efeito de lentes convergentes. Por outro lado, nas regiões perpendiculares a esta direção, a Via Láctea deve apresentar uma intensidade mínima. Tudo isso é observado e confirmado, pois a direção das correntes estelares mostrada por Kapteyn coincide, em breve, com a direção das duas regiões mais intensas do equador galáctico. Por fim, a sexta consequência explica em primeiro lugar a expansão dos gases, e os fenômenos do estado radiante da matéria, que ao atingir um certo grau de rareza e calor, isto é, força viva interatômica, as trajetórias dos elétrons podem se tornar hiperbólicos em vez de elípticos, enfraquecendo ou cancelando a ação atrativa aparente, devido à separação excessiva dos elementos de massa. Porque a direção das correntes estelares mostradas por Kapteyn coincide, de perto, com a direção das duas regiões mais intensas do equador galáctico.
Por fim, a sexta consequência explica em primeiro lugar a expansão dos gases, e os fenômenos do estado radiante da matéria, que ao atingir um certo grau de rareza e calor, isto é, força viva interatômica, as trajetórias dos elétrons podem se tornar hiperbólicos em vez de elípticos, enfraquecendo ou cancelando a ação atrativa aparente, devido à separação excessiva dos elementos de massa. Se uma quantidade de matéria rarefeita está localizada na deformação devido a uma massa, e, portanto, dentro de sua ação atrativa aparente, as partes mais próximas a esta massa sofrerão uma aceleração maior do que as mais afastadas, dando origem a um alongamento da matéria. E será pronunciado conforme você se aproxima do foco de atração. A coesão da matéria será maior na parte mais próxima, pois o raio negativo de curvatura do espaço é menor ali, o que levará a uma condensação da matéria ou núcleo nesta parte. Por outro lado, no sentido transversal à ação atrativa, o raio de curvatura é positivo, e decrescente em direção à massa atrativa, causando uma rápida diminuição da coesão no sentido transversal até atingir a desintegração dos elementos da matéria distantes do eixo longitudinal. Quanto menor, mais próximo está da extremidade frontal ou núcleo. Em suma, a matéria rarefeita e atraída por uma estrela assumirá a forma que se observa nos cometas. A direção da cauda marcaria a linha de inclinação máxima de deformação do espaço etéreo, desviada pela velocidade de translação do cometa, cuja direção nunca coincide com a dessas linhas, ou seja, os corpos não podem cair em linha reta em direção ao centro de atração, devido à ação da força centrífuga complementar gerada pela rotação do espaço, que também é observada no movimento das estrelas, sem que as leis da gravitação, por si mesmas, pudessem dar a explicação. Se a nossa hipótese fosse verificada, mostrar-se-ia que a humanidade incorreu, em relação ao espaço, no mesmo erro que sofreu em relação à Terra, considerada plana e imóvel por muitos séculos, da mesma forma que o espaço também é considerado como imóvel e reto, apesar do fato de que, assim como a formação e propagação de ciclones na superfície da Terra constituem uma prova da rotação da Terra, os movimentos rotativos dos sistemas planetários, e de todos os conjuntos materiais no universo, parecem demonstrar da mesma forma sua rotação. Admitida como verdadeira essa hipótese, cabe ainda perguntar: o que há no hipervolume encerrado pelo espaço curvo em que nos encontramos? E da mesma forma, que outras coisas constituem um hiperespaço? A resposta categórica a essas duas questões seria muito ousada, porque não há dados para se basear. Talvez o espaço curvo que constitui nosso universo nada mais seja do que um elemento material que, como uma infinidade de outros análogos, forma um corpo quadridimensional que está localizado em um hiperespaço curvo clássico, dentro da extensão de quinta ordem. E assim sucessivamente até atingir a extensão das dimensões infinitas que inclui todas elas, e nas quais, como demonstrado pela hipergeometria, as propriedades geométricas da extensão do zero são reproduzidas, e, portanto, não será mais do que um ponto matemático de outras extensões de ordens superiores, inconcebíveis para a inteligência do homem. Teríamos o prazer de continuar a transcrever, se sua imensa extensão não o impedisse, as deduções notáveis que nosso distinto aviador e matemático faz de sua teoria a respeito das oscilações que as manifestações físicas e químicas de nosso sistema devem experimentar enquanto nosso espaço físico e etérico, giratório e elástico, caindo assim nas famosas adivinhações orientais reproduzidas por Platão
então, a respeito dos invernos e verões siderais em cada yuga, isto é, períodos em que o fogo do solstício deste, diríamos, poderia destruir por paroxismos vulcânicos o terceiro contingente terrestre, Lemúria, há cerca de 5 milhões de anos atrás, e o mínimo inverno posteriormente, foi capaz de inundar a Atlântida com suas águas transbordantes. Tudo isso velado, também aludido no capítulo 65, versículo 17 de Isaías. E até mesmo no Apocalipse, a respeito de novos céus e novas terras, como se já prevíssemos a unidade filosófico-científica daqueles tempos remotos, em que a mítica Torre de Babel da nossa soberba ignorância não confundiu as línguas, quer dizer, pensamentos primitivos e doutrinas universais. No problema do hiperespaço está a provável chave para todos os fenômenos chamados espíritas, telepáticos, hipnóticos, etc. Quantos acontecimentos na história foram realizados, mais ou menos, por milagres efetivos, e o que autores tão queridos como Flammarion tentaram catalogar, sob o rótulo de o desconhecido ou o maravilhoso positivo, como diria nossa Stanislau Sanchez Calvo. Também não é necessário dizer se isso pode ser fundamental, tanto para as alegadas comunicações interplanetárias, como para explicar a dificuldade que temos hoje em nos comunicarmos com os mortos ou com seres do outro mundo. Observando atentamente a história de todas as grandes descobertas, e ele diz que poucas seriam mais importantes do que a que estamos tratando, passamos a entender que foram feitas de outra forma que não poderíamos chamar de religiosa, artística, espiritualista ou estritamente científica. Sempre a chamada chance perdida, que nada mais é do que uma lei de causalidade ou um conjunto de leis que nós desconhecemos, é a alma das mais revolucionárias descobertas, como se seres superiores, que agem invisivelmente sobre os nossos destinos, deixando-se vencer pelo esforço do gênio, concederia em tempo à humanidade, segundo o jogo das leis da história, a descoberta de que precisamente o tempo necessita, descoberta, muito antes intuída, porém, por gênios ao estilo de Lope de Vega, adivinhando a transmissão elétrica, ou Sêneca sentindo a descoberta da América, etc., etc. Sempre, além disso, chega a tão esperada descoberta, depois que a humanidade superou uma resistência que é bastante estranha, e a qual convém dedicar algumas linhas. Na verdade, os sábios gregos tinham um poema simbólico a respeito desse mistério da comunicação do homem com os seres superiores, o da As Aves, de Aristófanes. Poema em que a história da Idade de Ouro é traçada até nós, aquela época cuja reminiscência é encontrada como uma ideia inata em todos nós, e cuja memória está historicamente registrada em todos os grandes livros religiosos, a Era de Keita Yuga, em que os homens e deuses se entendiam diretamente, sem a necessidade de qualquer intermediário. Esses deuses receberam deles a devida homenagem à sua exaltação paterna, e os homens primitivos, por outro lado, obtiveram para suas mentes infantis a necessária proteção, orientação e ensino dos deuses. Reinas ou anjos, nem mais nem menos, ó lei divina da analogia que acontece em particular a cada filho com seus pais, até que ele atinja a idade de valer-se por si mesmo. Num caso como no outro, cessa um momento cruel da separação emancipatória, tanto para o rapaz homem, como para a moça da humanidade, separação operada por algo ou alguém, que intervém no idílio nativo, que é inesperadamente interposta entre o sol e o montanhista, a nuvem negra de tempestade que ameaça atingir com seu raio. Dir-se-ia, com efeito, que sendo a vida, em todas as suas manifestações, o jogo eterno daquela eletricidade transcendente que é chamado Foat,
O corcel de fogo, pelos livros iniciatórios hindus, exigiu, como na clássica pilha de volta, a interposição de um líquido, de uma realidade destrutiva ou corrosiva, entre dois metais de diferentes capacidades de calor, para produzir a corrente elétrica, que é a alma da vida. E, portanto, entre os cobre dos deuses e os inco dos mortais, que jaziam adormecidos em seu seio intuitivo, fatalmente interposto, conhecido fatia de pano umedecido com água ácida, quero dizer que, segundo Aristófanes, pássaros negros e cruéis se interpunham entre deuses ou pais e homens. Os pássaros de Estefânia, os terríveis corvos de Remus, de Siegfried, de As Mil e Uma Noites, as aves de Malagoro, os poderes intrusivos, etc., etc. Desde então a velha comunicação entre o céu e a terra foi cortada, porque os perversos pássaros impediam os homens de dirigir orações e rogos filiais aos deuses, seus pais, exigindo para eles, em vez disso, a idolatria de suas almas cândidas, e todo fruto de seu laborioso esforço, que assim se tornou definitivamente estéril. Ao mesmo tempo, os deuses também foram impedidos pelos pássaros, que continuassem a proteger os homens como antes, deixando-os rendidos a si próprios, para que, com seu único esforço redentor, e rebelde ao Hércules, ao Sigfrido ou ao Prometeu, algum dia reconquistem esse mesmo paraíso perdido de sua infância, sem aquelas proteções de outrora, e que, se continuasse, o teria deixado eternamente irresponsável e estúpido. Além do mais, cada poema épico, do Mahabharata, o Ramayana ou da Ilíada, até o Paraíso Perdido ou Esplendor, passando pelos divinos poemas nórdicos, instrumentados pelo Colosso de Baireuth, eles não têm outro argumento senão o de tal reconquista, tal retorno ao seio amoroso de nosso Deuses Pais, os do culto ariano primitivo, e nunca esquecido, que não morreu, aquele que passou para um mundo melhor. Rezam com o triunfo do homem puro, sobre a própria morte, rezam com o triunfo mais galante da mente humana que, subindo no avião de nosso esforço acima das nuvens negras, empilhadas por longas gerações de ímpios sobre nossas cabeças, vem se banhar novamente nos mais puros eflúvios daquele sol da verdade que um dia brilhou em nossa primeira infância da Idade de Ouro, e que mais uma vez parecerá ainda mais esplêndido nessa nova era de ouro do nosso triunfo. A China, um país que preserva tantas memórias valiosas da Atlântida perdida, tem muito mais detalhes gráficos e concretos sobre este particular dos pássaros, elementais, demônios tentadores, e outros inimigos do homem que nos preocupam. Poema de Aristófanes. Referindo-se a eles, a mestra HPB, sabiamente nos diz: no interior da China ainda há um punhado de pessoas de alta estatura, restos de aborígenes do país pertencentes ao ramo superior, o último da quarta raça, que atingiu sua maior civilização na Atlântida, quando a raça ária estava terminando. Se os manuscritos mais antigos desta raça aborígene, escritos na língua Lolo, pudessem ser traduzidos corretamente, testemunhos inestimáveis seriam obtidos. Nota de rodapé. O leitor não perderia nada expandindo essas ideias ao ler os argumentos das obras wagnerianas discutidas no volume 111 da Biblioteca de Maravilhas, para assumir o controle perfeito de todo o titanismo redentor da rebelião humana. Fim da nota de rodapé. Estes são tão raros quanto sua linguagem é ininteligível. Até agora, 2 ou 3 arqueólogos conseguiram obter essas obras preciosas. Por exemplo, na tradução francesa do Chuquin, está escrito: quando a raça antediluviana de Miao Tzu foi pervertida pelos enganos de Ti, toda a terra se encheu de iniquidade.
Ele, Mialtizer, de acordo com nossos documentos antigos, ele se retirou para as cavernas rochosas. Shang-Ti, rei da divina dinastia, vagou o olhar sobre o seu povo, não encontrando mais neles o menor traço de virtude, pelo que ordenou a Tishon e Liei que cortassem toda a comunicação entre o céu e a terra, cessando desde então as ascensões e descidas entre os dois mundos. Este último, em essência, também está representado no livro de Enoque e na escada mística de Jacó. Sem sair de seu assento, um vidente pode se comunicar com seres de um plano superior ao nosso. Quando, na verdade, os vestidos de pele de que fala a Gênese, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles se tornaram mais densos pelo pecado físico, o relacionamento entre o homem físico e o etéreo foi interrompido. O véu de matéria entre os dois planos tornou-se muito denso para que nem mesmo o próprio homem interior pudesse penetrá-lo. E aquele vívido foco de luz dos mistérios do céu e da terra, revelado à terceira raça por seus mestres celestiais nos dias de sua pureza infantil, eles ficaram cada vez mais fracos à medida que caíam na escuridão impenetrável das mentes dos caídos, degenerando em feitiçaria, e depois em religiões esotéricas cruéis, cheio de superstição e culto idólatra do homem ou herói. Apenas um punhado de homens primitivos, em quem a centelha da sabedoria divina brilhava intensamente. No entanto, menos foi gasto em iluminar aqueles que o prostituíram para fins maléficos. Permaneceram os guardiões eleitos dos mistérios, revelados à humanidade por seus mestres divinos. Entre eles estavam aqueles que permaneceram em seu caúndrico estado, ou estado de pureza desde o início. A doutrina arcaica, como tradição, afirma que tais escolhidos foram os germes de uma hierarquia, que vive desde então, e ele viverá até o último dia do mundo. Abundante nas mesmas ideias de Mestra, e do próprio Aristófanes, Paulo, o apóstolo iniciado das nações, alude muito claramente aos famosos pássaros, silfos ou poderes do ar nestas frases de Éfeso, capítulo 5, versículo 12. Porque nós, os iniciados, não temos mais que lutar contra o sangue e a carne, isto é, contra as paixões vulgares, mas contra principados e potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra os espíritos malignos do ar. E isso, mais ou menos, se repete em várias outras passagens, como na Epístola aos Colossenses, 11:15. Esses espíritos do mal, fisicamente, intelectualmente e moralmente interpostos entre nossa heróica pequenez de deuses caídos que voltam fingindo sua origem primitiva, são eles que devem ser superados, antes de nos comunicarmos, de uma forma ou de outra, com os seres dos mundos infinitos, e com o véu de Ísis, o muro que nos separa deles não é outro senão o mistério da vida e morte, mistério da quarta e subsequentes dimensões de nossa espada, que deve ser esclarecido matando a própria morte, segundo a famosa passagem, também de São Paulo, que veremos em breve, sobre o mistério da morte, um dos maiores malandros que se imaginaram para o tormento e a exploração da miserável e sofredora humanidade. Os ditos espíritos malignos estão, no entanto, sujeitos ao poder mágico de qualquer adepto da magia boa ou má, conforme revelado na famosa Sura 27 do Alcorão intitulada Salomão no Vale das Formigas, e com cuja paráfrase terminaremos este capítulo variado. A surata em questão é assim: os exércitos de Salomão, compostos de gênios e homens, se reuniram diante dele, e os pássaros do céu, também alinhados por tropas separadas. Quando a gloriosa procissão assim formada atingiu o Vale das Formigas, uma delas exclamou: ó irmãs formigas,
entrem em seus formigueiros para que não sejam esmagadas sem saber, pelos pés do incontável exército do grande Salomão. O sábio rei sorriu ao ouvir a formiga. Ele revisou o exército de pássaros, e disse, notando a ausência da polpa entre eles: onde está aquele pássaro rebelde que assim cessa de aparecer diante de mim, seu rei e senhor? Apressadamente, o pássaro apareceu aos poucos, e, prostrando-se diante de Salomão, disse-lhe: trago-vos algumas notícias sobre a grande rainha dos povos sabeus. Ontem encontrei aquela mulher que reina sobre aqueles homens, e possui todo tipo de coisas preciosas, até um trono maravilhoso. Também vi que ela e seu povo adoram o sol como Deus. Satanás, o apedrejado, tem magnificado o trabalho de suas mãos, e embelezado a visão de seus olhos, desviando-os do verdadeiro caminho do Senhor. Veremos, polpa, se você mentiu ou disse a verdade, respondeu Salomão, e acrescentou: passe de mim esta carta para a rainha de Sabá, entregue-a a ela, e, de uma distância respeitosa, veja qual será a resposta dela. A polpa cumpriu fielmente a ordem. A rainha pegou a carta, e mostrou-a triunfante aos magnatas do reino dizendo: aqui está o conteúdo da carta que o grande Salomão de Israel, homem sábio, e rei dos pássaros, homens, e gênios, me escreveu. Em nome de Deus, que é misericordioso. Não se levante contra mim. Venha antes para mim, abandonando-se inteiramente ao verdadeiro e único Deus. Então a rainha pediu conselho a eles. Os magnatas responderam: somos um povo forte e temido por todos, mas cabe a você, ó rainha, dispor do que preferir. A rainha, então, decidiu enviar ricos presentes a Salomão, aguardando os acontecimentos e as impressões que aqueles enviados com eles lhe trariam. Quando eles reverentemente depositaram os presentes aos pés de Salomão, Salomão lhes disse solene: é que você quer me deslumbrar com seus tesouros? Pois saiba que aqueles que meu Deus me deu, superam infinitamente todos os tesouros juntos na terra. Volte para sua rainha imediatamente, e diga a ela que muito em breve iremos atacar seus estados com um exército, cujo impulso será impossível resistir. E nós a expulsaremos de seu país, humilhada e aviltada. Então o rei sábio clamou aos seus, e disse-lhes: os meus guerreiros, quem de vocês vai me trazer no local, a própria rainha de Sabá sentada em seu trono exaltado, antes que ela seja obrigada a vir, e se render à vontade onipotente de Deus? Ao que Ifrit, o horrível e deformado rei dos gênios respondeu: serei então o único a trazer-te, a rainha de Sabá, se assim ordenares, Senhor, antes que tenhas tempo de se levantar do trono. Sou forte e leal o suficiente, como você sabe, para fazer isso. Outro gênio, Sidgil, aquele que escreve com o dedo o livro eterno das vidas, adicionou: e eu posso trazer a rainha em seu trono antes mesmo de você piscar, como ele fez. Salomão, apesar de seu poder, ficou surpreso com o prodígio de ver a rainha de Sabá comovida diante de sua presença, deslumbrante de riqueza e beleza. Faça a rainha não perceber o que está acontecendo com ela, ele ordenou aos gênios. Ele imediatamente perguntou a ela, para ver se poderia ser um dos números escolhidos: ó rainha de Sabá, você reconhece neste trono que está sentada, ser o vosso trono? Ela respondeu: eu diria, pela minha fé, que somos a mesma coisa.
Com esta resposta tão frívola, e tão longe do espanto que se poderia esperar da rainha diante de tal maravilha, todos os que estavam com Salomão entenderam que a rainha continuaria a ser o número dos infiéis, cegos diante da grandeza de Deus. Em seguida, ela foi levada ao palácio de cristal do rei Salomão, e foi informada: entre neste palácio. Mas a rainha, quando se viu em frente ao palácio de cristal, acreditou que se tratava apenas de um grande pedaço de água transparente, e fez menção de pegar no vestido para não molhar a orla. Senhor, exclamou a rainha maravilhada, tenho agido perversamente até agora, adorando ídolos. Mas agora, como Salomão, pela completa vontade de Deus, o Senhor do Universo. Nota de rodapé. Esta unidade de medida é chamada em sânscrito, nimesha, literalmente piscar de olhos. E ainda tem outra medida menor, que é o trute. Aqui vemos, então, como em tantas outras coisas no Alcorão, a influência das ideias de Parsis e hindus. Fim da nota de rodapé. Fim deste capítulo.